Vamos lá, então, iniciando a entrevista coletiva com o técnico Gilmar Dalpozo. Gilmar, foram 4 treinamentos apenas e já esse jogo contra o Figueirense, uma derrota dura, né, de digerir. Como que você analisa essa tua estreia e essa derrota aí para o Figueirense e o quanto vai ser ruim aí para a sequência também, para a parte mental do time? Boa noite. Boa noite. Resultado muito ruim. A gente aproveitou esses 3 dias para montar uma estratégia em cima daquilo que a gente conhecia em relação ao adversário, que era fazer um jogo bastante intenso, bastante competitivo, bastante forte, e a gente conseguiu fazer isso no primeiro tempo e fazendo um jogo com a posse de bola mais vertical. Dentro dessa estratégia, o primeiro tempo a gente conseguiu neutralizar o Figueirense, não possibilitando ao Figueirense nenhuma oportunidade clara de gol, e a gente teve 2, 3 oportunidades, se não clara de gol no primeiro tempo, mas próximo de fazer o gol. A gente só estava encontrando dificuldade, principalmente quando o Figueirense baixava as linhas. A gente estava querendo acelerar muito e estava errando muito passe. Mas nos erros de passe, pelo menos a gente estava fazendo uma pressão, a gente já recuperava a posse de bola. E a gente não conseguiu envolver o Figueirense no primeiro tempo, principalmente quando eles baixaram a linha. Segundo tempo, a gente fez essa correção, passei para os atletas que quando o Figueirense baixasse essa pressão, nós teríamos que ter tranquilidade de trabalhar essa bola, rodar, de ter a ultrapassagem, principalmente pelo lado direito. E a gente conseguiu, em alguns momentos, fazer isso. O Figueirense baixou bem as linhas e procurou jogar no contra-ataque. Aí eu fiz as substituições e num erro de passe nosso, a gente tomou o contra-ataque, nossa defesa estava saindo, e aí a equipe já está nessa fase, acusou o golpe, e depois em seguida a gente tomou um gol também de lateral, e o Figueirense soube aproveitar as oportunidades que teve, foi letal nas 2 oportunidades, e infelizmente a gente sai derrotado dessa partida hoje. Gilmar, boa noite. Você falou na sua entrevista antes do jogo que o principal desafio ali, você sentia que, claro, que o pessoal estava meio desanimado, mas a mudança de técnico já dava um ânimo novo. Só que são 7 derrotas seguidas, a gente está fazendo um levantamento aqui meio prévio. É a pior sequência, se não acontecer nenhuma surpresa aqui no nosso levantamento, de derrotas da história do clube, em mais de 30 anos. Você entende que realmente tem como reanimar aí esse elenco que está completamente desmobilizado nesse sentido aí de ânimo, enfim? O que você imagina sobre isso daqui para frente? Claro que tenho. Eu vim com essa missão, com esse desafio, sabia que não ia ser fácil. O Paraná já vinha de uma sequência de resultado negativo, mas eu vim com esse propósito e estou muito forte, me sinto em condições de buscar resultado e buscar esse objetivo que é a permanência. Então, o que eu procurei fazer no trabalho desses dias aí, a autoestima desses atletas, e principalmente organizar a equipe, porque não adianta só a vontade, só a determinação, você tem que organizar, dar um padrão para a equipe. E deu certo até o momento que a gente tomou o gol. E depois é natural que eles sentiram o golpe, então esse poder de indignação nós temos que buscar e com muita luta e muito trabalho de buscar esses resultados. Então é isso que eu vou trabalhar a equipe, de forma equilibrada também, e eu já me sinto nesse processo aí da sequência de resultados negativos, e só nós vamos reverter esse quadro. Já falei para eles no vestiário, e não dá para dizer que esse grupo, desde a minha chegada, que é por falta de comprometimento e atitude. Esses atletas saíram de campo sangrando. Teve 2, 3 jogadores que saíram sangrando do confronto. Então, empenho não faltou, pelo menos no jogo de hoje. Pelo que eu vi no jogo contra a Ponte Preta também tem um envolvimento. Só que, claro, em alguns momentos vai precisar muito mais de estratégia e de lucidez para jogar, da criatividade, de fazer gol e parar de tomar gol também, buscar esse ponto de equilíbrio. Gilmar,
Você chegou na sua coletiva, você comentou que estava acompanhando, que acompanhava os jogos da Série B, estava acompanhando o Paraná, que o Paraná não à toa chegou na liderança, né? Chegou a ficar no G4, e naquele momento o Paraná tinha, né, um time organizado, e principalmente no seu meio de campo tinha o Johnny Douglas e o Igor Meritão como peças importantes, né, nessa organização. Queria que você explicasse pela opção desses dois atletas no banco de reservas nesse jogo de hoje. É uma opção, as escolhas, né? Eu estou chegando agora, eu conheço muito bem o Luan, o Cal também é um jogador que eu conheço bem também, então eu tenho que fazer as escolhas. Entendi que o Luan, como era um jogador por conta de característica para dar mais essa proteção, e inclusive quando ele saiu, a gente tomou o gol. Então a estratégia e a individualidade e a participação nas escolhas, até aquele momento, deu certo. Depois a gente fez uma troca para buscar resultado, né? E acabou que a gente tomando o gol. Mas jogadores que têm qualidade e a gente vai recuperar. A individualidade, a autoestima. E nessa necessidade de urgência por conta do coronavírus, aí, nós temos que buscar solução com os atletas que estão aí. Não tem outra saída. A gente encontrar essas alternativas e buscar o nosso objetivo agora contra o América. Gilmar, só complementando essa pergunta, eu queria saber se teve algum fator aí da questão do Johnny Douglas estar em fim de contrato para você não tê-lo escalado como titular, ou se isso não influiu na sua decisão. E queria que você falasse também da situação de o time não precisar, isso já vem sendo algo recorrente. Para o adversário fazer gol, ele não precisa criar muito, ele precisa criar uma ou duas chances para fazer um gol no Paraná. Isso você acha que é só fatalidade ou o time também tem uma falha muito gritante nesse sentido? Não foi determinante a escolha dos atletas, até porque eu fiquei sabendo essa informação do término de contrato hoje à tarde e eu já tinha definido a equipe. E o Felipe Gil, que é o diretor, está aqui, então eu fiquei sabendo dessa informação à tarde, então eu já tinha a definição da escalação, já tinha trabalhado esses atletas, o Cal e o Luan, para iniciar a partida, então não teve influência nenhuma na escalação. E os atletas, em final de contrato que estão aí, eles vão nos ajudar também. Essa foi uma escolha para esse jogo aí. Faltou a segunda parte da pergunta, por favor. Desculpa. Gilmar, a respeito do adversário não precisar criar muito para fazer um gol no Paraná. O adversário não faz força, né? Eles vieram para jogar só por uma bola e foi isso que aconteceu. Mas a gente já sabia que a característica do Figueirense é essa, de fazer uma marcação bastante forte. Eles não têm jogo apoiado, é um jogo em alta velocidade, fazendo bastante diagonal, e foi o que aconteceu. Eles baixaram a marcação e transitaram em velocidade. Tem 3 jogadores de velocidade, do centralizado e os 2 atacantes de lado também. É a maneira do Figueirense jogar, jogou no erro do adversário, soube aproveitar, e até uma estratégia que possivelmente a gente vai ter que usar fora também, fazer marcação forte e jogar no adversário no erro do adversário. Gilmar, e no momento tão complicado, né, em que o Paraná vive uma sequência ruim dentro da competição, uma aproximação com a zona de rebaixamento, o clube que no início praticamente não sofreu com os casos de Covid, nesse momento está sofrendo bastante, são 10 no momento. Tem alguma expectativa com relação a algum retorno para o jogo de sábado, ou até mesmo do Bruno Gomes, né, atacante, artilheiro do Paraná na Série B? Há alguma possibilidade de retorno desse atleta para o jogo de sábado? E o quanto isso, né, acaba atrapalhando, já que são 10 jogadores fora? Existe essa possibilidade, a gente não tem uma definição talvez de 1, 2 atletas. Existe essa possibilidade, sim, de poder participar nesse próximo jogo. Agora, esses atletas a gente tem que levar em consideração que estão mais de 10 dias parados, né? E lá vai ser um jogo bastante intenso. Essa análise em relação aos atletas que deu esse surto agora nesse momento tão complicado, todo mundo está passando ou passou em algum momento da competição, e essa é uma avaliação de todos, inclusive vocês, da imprensa. Agora, o técnico, e a responsabilidade minha, da diretoria dos atletas, achar a solução. A situação é essa,
não pode mais inscrever jogadores, nós temos que recuperar, bater no peito, assumir a responsabilidade. A gente sabe dessa responsabilidade, sabe do tamanho do problema que nós temos para resolver. Agora, nós não podemos baixar a cabeça. Eu vim com essa missão e a gente vai buscar. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Talvez vai ser na penúltima, talvez vai ser na última rodada que a gente vai conseguir o objetivo, mas nós temos que buscar. Ninguém vai fazer nada por mim, por esses atletas. A gente vai ter que buscar o resultado. Como? Aí, bom, entra a vivência que eu tenho no futebol, de motivar, de montar a melhor estratégia para a sequência. Pouco tempo de trabalho, mas eu já sabia que era assim, não vou lamentar. Eu tenho que buscar a solução. E os atletas têm que entender isso sim, de chamar essa responsabilidade, e eu faço parte desse processo também porque estou aqui. A gente perdeu um jogo que era confronto direto, e nós temos que buscar fazer um jogo excepcional fora, e por que não? O futebol, talvez se fosse no basquete, no vôlei, existe uma probabilidade muito grande de resultado. O futebol é imprevisível. Para mim, o América hoje, junto com a Chapecoense, são as duas melhores equipes que estão atuando no futebol. Estão jogando um belo futebol, estão na ponta de cima, mas nós vamos fazer o nosso jogo. É decisão para o América, muito mais para o Paraná Clube pela necessidade. E é dessa forma que nós vamos encarar os próximos adversários. Os próximos adversários, Gilmar, são 2 fora de casa, né? Você falou do América, tem também o CRB. O Figueirense, por exemplo, tem 2 jogos seguidos em casa agora, embora sejam 2 pedreiras, o Cuiabá e o América. O Náutico joga contra equipes da parte de baixo da tabela, amanhã com o Brasil, depois contra o Botafogo. Essa análise de momento aí do que tem pela frente na tabela, no calendário do Paraná, ele chega a ser mais preocupante até em relação aos adversários? Você já entende que é mesmo contra esses 2 times, especialmente aí contra o Náutico e contra o Figueirense, que o Paraná vai disputar até o fim para permanecer na Série B? Bom, eu entendo, por aquilo que eu estava acompanhando a competição, que já faz umas 5, 6 rodadas da Série B, que os jogos se tornaram num nível de decisão extremo. Até o primeiro turno, o fechamento do primeiro turno, ainda tinha algumas indefinições em relação ao comportamento das equipes, mas agora é tudo jogo de decisão. É para o Paraná, é para o Cruzeiro, é para quem está na ponta de cima, é para o Náutico. O próprio Oeste, que eu tenho acompanhado, que está numa situação muito, muito difícil na pontuação, mas o Oeste eu tenho visto jogar um bom futebol, vencendo o Avaí de 3-0 lá. Então, nós temos que fazer um jogo excepcional fora para buscar o resultado. Agora, o grande desafio meu, além de buscar esse resultado, e buscar essa vitória e a pontuação, eu primeiro tenho que me preocupar com o desempenho. E a gente só vai sair dessa situação por merecimento, não vai vir por acaso. Não vai vir por acaso, nada na vida vem por acaso. Então nós temos que estruturar essa equipe, organizar essa equipe. Os atletas têm que ter essa responsabilidade de entendimento tático, que nós temos um jogo que nem hoje, 90 minutos, para acerto de passe, o Figueirense só jogou no nosso erro. E talvez se tivesse passado mais 10 minutos aí com as trocas, a gente teria buscado o resultado. Então é merecimento. Existe a tradição do Paraná, existe a tradição de um time forte, mas é dentro de campo que nós temos que buscar o resultado, não tem outra saída. Essa experiência de tanto tempo, essa vivência que eu tenho no futebol, e passei outras situações até parecidas ou pior dessa, mas nós temos que buscar por merecimento, fazer por merecer o resultado. Se é uma estratégia mais defensiva e jogar no contra-ataque no próximo jogo, vamos fazer isso. O Figueirense fez e foi letal, e por isso que conseguiu o resultado. Gilmar, justamente sobre isso, sobre esse jogo contra o América, qual que é o cenário que você imagina para esse jogo, e o quanto vai ser importante também esse fator mental mesmo, o time não levar toda essa carga, essa pressão para dentro de campo, para justamente o que você falou, conseguir o resultado com o desempenho, porque o resultado não vai vir sem o desempenho dentro de campo, e o quanto pode ser importante conquistar uma vitória fora de casa e diante também de um de um time que está concorrendo pelo acesso. A necessidade do resultado, a busca dele é com desempenho. Então,
conversar com esses atletas, talvez vá dar para fazer um trabalho só na sexta-feira antes da viagem, montar a melhor estratégia, estudar o adversário, buscar o máximo de informação e ter a capacidade nesse momento também de montar essa melhor estratégia. Como eu vim acompanhando a competição também, a gente montar uma melhor estratégia, recuperar a autoestima desses atletas também. Não é fácil, não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir isso, mas nós temos que encontrar alternativas, ou seja, com conversas individuais com os atletas, ou seja, de forma coletiva. Então, a gente vai conduzir dessa forma para ter desempenho, para fazer um grande jogo. O grande jogo que eu falo é um jogo de capacidade física no nosso limite mental, físico, técnico, tático, e ser letal, fazer o que o Figueirense fez contra nós hoje. Gilmar, você para o jogo de hoje e também o Vitor Hugo, que dirigiu de forma interina contra a Ponte, vocês não tinham nesses dois jogos um 9 de referência, um centroavante de ofício à disposição. Você entende que a volta aí do Bruno Lopes, que é o próximo que vai voltar da quarentena, e o Bruno Gomes se recuperando, tem que até acelerar essa volta deles para ter um 9 à disposição? É assim que você prefere montar o time? Bom, a decisão de colocar esses atletas para jogar, ou pelo menos para estar relacionado e poder jogar um tempo, ela é uma decisão em conjunto. A gente não fez isso ainda, nós vamos se reunir agora ou amanhã para tomar essa decisão, para levar jogadores inteiro também para esse jogo. Eu sei da necessidade, nós precisamos do resultado urgente, mas não adianta ter um atleta que está 10 dias parado e ir para um jogo que vai ser muito intenso. Então nós temos que nesse momento ter a lucidez para tomar as decisões certas. E em relação a outra pergunta tua, faz muita falta. Essa é uma estratégia que a gente usou hoje, ela é muito boa para jogar fora de casa. Você fazer um bloco baixo, marcar bem. Hoje a gente até teve que fazer a marcação-pressão, porque nós precisamos do resultado e tinha que ter essa postura, marcando o Figueirense lá em cima. Mas quando a gente trouxe para trás a marcação, ela ficou muito interessante, porque daí nós tínhamos essa velocidade. Agora, quando tu precisa de resultado jogando na tua casa, que os adversários vêm fechado, se você tem jogadores de característica de velocidade, o adversário se fecha bem e você não encontra esse espaço. E foi o que aconteceu. Quando o Figueirense se fechou, nós tivemos muita dificuldade, e foi aquilo que eu expliquei na primeira pergunta. Então faz muita falta, porque essa figura do número 9, do centroavante, ele dá estabilidade para a equipe, ele faz o pivô, dá para fazer um jogo mais combinado, e presença de área. Por exemplo, eu sei que passou, eu lembro de umas 3, 4 bolas, principalmente pelo cruzamento aqui pelo lado direito, que não tinha esse jogador de referência na área. Então, claro que jogando em casa a gente sente muita falta, mas a situação é essa. Quem sabe agora para esses jogos fora de casa a gente mantém essa mesma estrutura dentro de uma ideia, e jogar em velocidade, já que não tem à disposição esse atleta. Fechou, professor. Obrigado. Joia.